Então vamos começar aqui nosso primeiro podcast das Clínicas Lipari. E para a gente dar dar um resumo aí do que são as Clínicas Lipari, então são 3 clínicas hoje, uma em São Paulo, uma em Brasília e uma em Curitiba. Somos especializados em cirurgia plástica, com mais de 16 anos de história. E para falar um pouquinho das Clínicas Lipari e um pouquinho sobre um grande procedimento que nós executamos lá, sobre a vibrolipoaspiração, convidamos aqui o Dr. Adriano Bittencourt, responsável técnico das Clínicas Lipari, a doutora Raquel, nutricionista das Clínicas Lipari, e a Adriana, que é uma paciente que vivenciou todo o processo de um tratamento, que é a vibrolipoaspiração nas Clínicas Lipari, que veio falar um pouquinho desse processo. Sejam todos bem-vindos e vamos falar um pouquinho aí sobre nossas experiências, né? Eu também, como gerente comercial das clínicas e também como mestre em psicologia, vou falar um pouquinho das vivências que a gente tem com os nossos pacientes. E para começar, vamos falar com o Dr. Adriano, falando um pouquinho sobre a vibrolipoaspiração, né? Que é a grande curiosidade de todo mundo, o que é, como funciona, quanto tempo de recuperação, como fica a pele. E hoje a gente vê uma abordagem muito forte e a gente vê no consultório, no dia a dia, a vibrolipoaspiração associada com o emagrecimento e o quanto isso tem sido eficaz, né? Então, doutor Adriano. Tudo bem? Então, a vibrolipoaspiração, ela nada mais é do que uma lipoaspiração, onde a gente usa um aparelho que faz vibração das cânulas e é um método que facilita muito o trabalho médico. Ele causa menos trauma, ele causa menos sangramento e quanto menos trauma, menos dor o paciente vai ter e quanto menos sangramento, mais gordura a gente pode tirar e também vai ser melhor a recuperação. O Conselho Federal de Medicina, ele proíbe associar a lipoaspiração como método de emagrecimento. E realmente não é isso que ocorre, né? A gente não promove emagrecimento retirando gordura. Nós promovemos a retirada da gordura e após essa retirada de gordura em volumes maiores, né? Pela diminuição do sangramento, sempre focando nos limites preconizados, né? Até 7% do peso corporal. O emagrecimento ele é muito facilitado após isso, porque primeiro você elimina um certo volume, um volume importante, né? De gordura, né? Relativo ao peso de cada um. A gente orienta a muitos pacientes, lógico que depende muito de cada um. Um emagrecimento, não precisa ter um emagrecimento prévio, então a gente faz num foco um pouco diferente, que a gente faz a lipoaspiração com uma retirada boa de gordura para o paciente emagrecer. Existem... Consegue desinflamar o corpo da paciente, né? Aí entram os trabalhos científicos, né, que eles comprovam que a própria retirada da gordura, que a gordura ela inflama o corpo, né? Ela causa processos inflamatórios, que é a gênese da maioria das doenças. Então a gente tem observado, como os próprios trabalhos falam e como a Adriana vai explicar aqui o que ela sentiu na vida dela. Então essa retirada da gordura ela ajuda a desinflamar o corpo. A gordura ela é considerada um órgão endócrino, ela produz hormônios. Quando a gente retira, o corpo se equilibra hormonalmente, né? Estamos desenvolvendo hoje, junto em parceria com a USP, na verdade estamos começando, né, esse processo de desenvolver trabalhos relacionados a isso. O que realmente muda, né, na parte epigenética, na mudança das pessoas, né? Não é só estética, né? Não é só estética, eu falo assim que a estética nesse caso é secundária, porque muitas pessoas que estão acima do peso, os problemas dela não é tanto estética, lógico que elas querem melhorar a estética, mas a gente conseguindo mudar a vida delas, começando o processo, porque tudo é um processo, e o nosso processo inicial é a retirada de um grande volume de gordura, sempre enfatizando dentro do limite preconizado. Após essa retirada da gordura, o organismo ele se equilibra. E aí as pessoas começam a mudança de vida. Então,
nós trabalhamos inicialmente com a retirada da gordura. Normalmente nas técnicas mais tradicionais a gente pede para emagrecer, né, para focalizar a gordura, fazer gordura localizada. Às vezes os pacientes emagrecem, ficam flácidos, aí tem que fazer abdômen e acaba focando mama, abdômen, que o emagrecimento promove também a flacidez das mamas. Aí muitas vezes a gente acaba fazendo uma cirurgia tríplice, que é mama, abdômen, com uma lipoaspiração bem mais simples. Então o foco ele deixa de ser a lipoaspiração e passa a ser do abdômen e mama. E nós fazemos um processo diferente, que é, primeiro a gente tira a gordura, elimina essa gordura, né? Essa gordura ela não volta, ela vai ser eliminada. E após isso as pessoas emagrecem com a forma que a gente deu e sem todo esse volume aspirado. Se porventura sobrar pele, vai ser a correção final e não inicial. Se a pessoa emagrecer, o seio ficar flácido, corrige seio e abdômen no final. Pessoas jovens com pele boa, muitas vezes, e diria assim quase que na maioria das vezes, nem volta a fazer a abdominoplastia, porque o processo que a gente faz é um processo superficial. Então, nós trabalhamos na clínica lá, com uma lipoaspiração superficial. Isso causa um estímulo grande para a pele retrair. Só que, lógico, depende de cada tipo de pele, né? Então, esse é um processo inicial que eu falo assim, a pessoa não está vindo para fazer uma cirurgia, ela está vindo para mudar a vida. Qualidade de vida também. Qualidade de vida. Adriana, dentro desse processo de emagrecimento, conte para nós um pouquinho como que foi suas tentativas anteriores de emagrecer. Acho que começamos por aí, daí depois você fala por que escolheu a vibrolipoaspiração, né? E qual o objetivo que você pretendia chegar e aonde você pretende chegar, né? E aonde você já chegou. Eu acho que a primeira pergunta deveria ser assim, ó. Há quantos anos ou quanto tempo você tenta emagrecer? Bom, eu hoje, né, não vou te até a cirurgia, vamos dizer assim. Exatamente. Hoje eu tô com 52 anos, né? E eu tento emagrecer desde os 30 anos. 30 anos. Até os 30 eu tava lá com os meus 56, 57 quilos. E antes da Vibrolipo, eu cheguei a 74 quilos. Eu tenho 1,57 m. Então, eu tava bem gordinha, mesmo. Com a autoestima muito baixa. Tentei vários tipos de emagrecimento, até aquela que a gente aplica direto na barriga, né? Com endócrino. O endócrino eu cheguei até emagrecer 4 quilos, mas aumentei o dobro novamente, né? Porque acredito que perdi água, músculo, sei lá o quê, que não deu muito certo, né? E a qualidade de vida, eu tenho vários problemas reumáticos, né? De saúde, muitas dores de ir para o pronto-socorro, tomar medicação direto na veia para as dores, e de lá para cá, engordando cada vez mais. Eu sou casada, meu relacionamento começou a ficar afastado, muito afastado, demais, né? Aí tenho uma cunhada abençoada que fez com o doutor, né? E eu tenho uma tia também que ficou, Adriana, faça, o doutor é maravilhoso. Eu falei, gente, mas não é isso que eu quero. Acho que eu não tenho coragem por causa das marcas, medo da cirurgia, né? Eu falei, gente, o pós-operatório, porque eu sou uma pessoa que sinto muita dor, e eu fiquei com medo de sentir dor após a cirurgia, né? Aí ela falou, não, vai dar certo. Aí eu falei, então vamos marcar um horário com o doutor lá, né, doutor Adriano. Gente, mudou minha vida. 99,99% a minha vida. Minha autoestima, minha qualidade de vida. Eu sei que as pessoas podem não acreditar, porque fake news tem muito. Mas o meu marido viu a minha qualidade de vida, o meu relacionamento pessoal, que eu acho que é um dos mais importantes para um casal, melhorou. Minha vida sexual também posso falar, né? Muito, né? E tô aqui, linda, maravilhosa. Né? Feliz. Graças ao doutor. E a Nutri, Raquel, maravilhosa, que sem acompanhamento dela não tem como. É um conjunto, como nem o doutor, antes da cirurgia, falou, né?
É 50% meu, 50% seu. Eu faço a minha parte e você faz a sua parte. Né? É um conjunto da clínica com você. E acredito que E você se comprometeu com esse processo. Exatamente. Então, em 2 meses, que eu não acreditava que era possível, porque tem gente que leva mais de 1 ano para perder quase 15 quilos, o meu foi quase 15 quilos. Então, Em 2 meses. 15 quilos em 2 meses, 60 dias. Então, Que é bacana. inacreditável. E você Assim, está mantendo. eu tô mantendo minhas marmitinhas, né? De vez em quando eu peço lá. A Adriana comentou que leva a marmita dela nos locais, não Gente, é? minha marmita tá ali. Tá aqui no estúdio. Né? Eu tenho, precisa. Tem a maçãzinha, tem a bananinha e tem a minha marmitinha. Eu acho que não custa nada você tirar uma vez por semana, né? Pegar uma Nutri maravilhosa que nem a doutora Raquel né? E seguir. E seguir. E o doutor Adriano, que é maravilhoso. Muito obrigada. Que legal, né? A gratidão é ver esse sorriso no rosto aí. Isso é a minha recompensa, né? Dessa mudança de vida Uma aí. equipe multidisciplinar faz tanta diferença dentro de uma clínica, né? É um olhar diferente que a gente tem para o paciente. Então, assim, o que a Lipari a gente gosta de ver? A gente não gosta de ver só estética, a gente quer ver realmente a qualidade de vida desse paciente, a gente quer ver ele melhorar a vida pessoal, a gente quer ver ele melhorar o estado clínico desses exames que chega pra gente, então, doutor, que muitas vezes vem com colesterol alto, muitas vezes vem com hemoglobina glicada alterada, quase um pré-diabético já, e aí leptina, né, que vem alteradíssima. Esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E aí, em pouco tempo, hipertensão. eu muito com os pacientes, eu falo assim, gente, o que o doutor Adriano vai fazer? Ele vai desinflamar teu corpo em 3 horas. É o que ele faz no centro cirúrgico, né, doutor? Desinflama o corpo, é muito rápido. Isso são os trabalhos científicos que falam. A gente vê empiricamente, mas os trabalhos, já existem trabalhos científicos mostrando. Então, assim, não é questão da gente estar falando uma coisa que é superficial. Não mesmo. O paciente ele faz o exame pré-operatório, a gente analisa esse exame pré-operatório antes da cirurgia, então passa pela consulta nutricional, a gente vai ver quais são os procedimentos que nós vamos tomar com esse paciente. Então não é a mesma coisa para todos, é a Adriana. Isso. Nós cuidamos da Adriana. O doutor fez É individual. É né? individual. Então a cirurgia foi feita na Adriana, e o doutor teve um olhar para ela. E você viu a Adriana quando, nesse processo todo? Nós vimos no pré-operatório. Antes da cirurgia. Dá uma cronologia aí, quando que foi a cirurgia dela. A cirurgia foi dia 17/8. 17/8. Então foi isso. Vi ela antes do 17/8, que a gente faz antes, né? O pré-operatório, para depois mandar pro doutor fazer cirurgia. E aí sempre a Adriana tá no consultório, então a gente vai estar assim se falando. E no pré-operatório, quais dados você coleta? Funciona. O paciente vem, a gente vai fazer um exame chamado bipedância, que é um exame que vai diagnosticar quanto de massa magra a Adriana tem. Então, por que é importante isso? E massa gorda também. Exatamente, a quantidade de gordura também. Então, isso é interessante por quê? Porque no processo eu não posso deixar a Adriana perder massa magra. Quando se passa para uma cirurgia, você não tem uma atividade física, você fica acamado ali, fica mais, né, sedentarinho. O que vai acontecer com o músculo? Atrofiar, né, doutor? Então, o doutor fez a cirurgia, e eu preciso dar uma alimentação para essa paciente adequada para que esse músculo permaneça na quantidade que ele tem. Então, a Adriana veio pra gente lá com a quantidade de massa magra, né? Então, a Adriana tinha, de músculo, a Adriana tinha 11,4 kg. Eu precisava manter essa quantidade de músculo. Por quê? Porque se eu diminuísse o músculo dela também, ia sobrar pele, mais ainda, né? E aí a paciente ia ficar flácida. Então, eu precisava aumentar uma quantidade de proteína para essa paciente para segurar a massa magra dela. Aumentar água e fibra. Quando a gente faz isso, automaticamente, qual que é o outro nutriente que não precisa pôr na alimentação em grande escala? O carboidrato, né? Aí nisso a gente escolhe os melhores carboidratos para pôr. Então, índice glicêmico menor, para que não tenha tanta produção de insulina nesse paciente. Então, quando a gente pensa na alimentação, é um ensino. A Adriana aprendeu. É uma mudança de vida, É uma né? mudança Mudança de vida. de hábitos, né? A gente não vai fazer a paciente comer pouquinho, passar fome durante o processo para emagrecer mais ainda, para você ficar lindo, né? Não é, Adriana? Para olhar só a balança, né? Não a qualidade de emagrecimento. Né? Hoje acredito que você consiga em qualquer festa, churrasco, casamento e chega sabendo o que você pode ou não comer, né? Além de saber o que vai comer, você não tem... Eu sei que é difícil porque eu já passei por isso. De chegar e falar assim, nossa gente, porque uma pessoa que era... Eu sou apaixonada por pão, eu ainda sou apaixonada por pão. Ai, muito mas eu sei bom. a quantidade qual eu posso comer, né? Então, chega
numa festa, opa, eu posso comer esse brigadeiro, por que eu não posso comer um brigadeiro? A doutora falou, Exatamente. come o brigadeiro. Mas um brigadeiro e não 10 brigadeiros. Exato. Né? Adri, foi daí que você disse assim que você tem lutado no emagrecimento desde os seus 30 e poucos Desde os anos. meus 30 anos. E aí você conseguiu emagrecer um pouco, mas retomou novamente esse peso. Por quê? Porque a maioria das condições que se passa um paciente para emagrecimento é o quê? Não tem educação alimentar. Não tem educação. Ele vai ser tirado de você o que você mais gosta, É. você vai emagrecer muito rápido, com isso você vai perder líquido do seu corpo, massa magra, né? E você não aprendeu a comer. Não aprendeu a comer, quando você tiver uma oportunidade para sair, o que vai acontecer? Você vai comer tudo que você quer. Vai. O metabolismo ele baixa, né, nesse aqui, porque o corpo ele começa a se acostumar com pouco, né? Então, abaixo do metabolismo, então primeiramente você perde massa magra, né, que a musculatura ela é uma assim de liberação média, né? Então você queima a musculatura. A hora que chega para perder a gordura, para o emagrecimento, o teu corpo ele fala assim, gordura eu não quero perder não. Porque o nosso metabolismo foi feito para guardar, não para gastar. Então o nosso corpo ele começa a adaptar um pouco que você consome, né? Então ele baixa o metabolismo e a pessoa fica aquela pessoa sem energia. E aí você está fazendo muito esforço, ou seja, se cuidando, às vezes uma atividade física, mas daí não tem energia, se alimentando, e as pessoas simplesmente não aguentam mais. Aí você perdeu 4 e engordou quanto? Ah, eu engordei 8, 10, não. Isso, então isso é muito comum, né? Lógico que o ideal seria nem precisar de lipo, nem precisar de nada, né? As pessoas emagrecerem só com seus hábitos, né? É muito difícil. É muito difícil. Então as pessoas emagrecem, engordam, e você já estava numa luta de 22 anos. De 22 anos. 22 anos perdendo casamento. Perdendo a vida. Bom, Qualidade de vida. Né? Eu estava em depressão. Estava em depressão, eu não é? tomo hoje medicação, né? Tanto para minhas doenças articuladas que eu tenho e também para depressão, mas eu estou em remissão. Que maravilha. Isso é a parte maravilhosa. As dores que você As tinha. Dores, que nem eu falo, meu marido fala assim, nossa, você não tá nada. Porque meu marido falava, não, meu marido lavava a louça, gente. Meu marido pendurava a roupa pra mim, eu sei. Sentia tanta dor. De tanta dor que eu sentia, por causa dos meus problemas Que reumáticos. incrível. E Não teve nenhum E o- episódio doutora desse Raquel, depois? não episódio, nada. O que, nada. o E que, fantástico. que Codeína. poderíamos associar a fantástico. gordura a isso, essa inflamação? Exato, porque a gordura é inflamatória. Né? Uhum. Então, a gente pensa, voltando lá na leptina, que foi o que a gente estava falando sobre o artigo que o doutor está fazendo com a universidade, né? Com a USP? Então, assim, ó, a gente Da sabe... leptina da Universidade do Rio Grande do Sul, associado com a nossa companheira nutricionista de lá, que é a tese de mestrado dela. Nós estamos fazendo a coleta, né? Então, assim, a leptina, ela é um hormônio produzido aonde? Na tecido adiposo. Então, igual o doutor falou, né? A gordura, ela é endógena, então ela produz algumas coisas e uma delas a leptina, ela vai trabalhar em cima da saciedade desse paciente, né? Então, a gente pega, e assim, olha, o artigo nem está pronto ainda, mas nos trabalhos que está vindo para a gente, nos exames que a gente já está analisando, a gente viu leptina de 50, depois da cirurgia, em 30 dias. A gente está coletando pré-cirúrgico, 30 dias depois da cirurgia, e nós vamos coletar daqui 6 meses para saber como é que foi essa vida desse paciente. Então, nós pegamos, semana passada, um paciente com a leptina de 50, que abaixou para 10, né? Se não me engano. 10. Nossa. Então, assim, é uma coisa muito legal, porque a partir daquilo ali, a gordura é inflamatória, então causa inflamações no corpo, e causando inflamações, ela vai desenvolver muitas coisas ali no hormônio. E para quem já tem doença autoimune, né? Autoimune, exatamente. Então, é a falta de ânimo, realmente, né? É não conseguir o emagrecimento, o metabolismo fica lento, e quanto mais gordura tem, também o metabolismo fica mais lento. Tanto é que a Adri, ela tinha 11,4 kg de músculo, ela manteve os 11 quilos, nós não perdemos nada. Você faz alguma atividade física, Hoje- Adriana? Hoje voltei para academia Pra poder aumentar a musculatura. A musculatura, né? você aumenta a musculatura e ganha resistência articular, né? Porque quem tem artrose, é muito Só que- importante isso. Desculpa, doutora. Só que assim, como eu tinha muitas dores e a gordura, A dificuldade eu não era tinha de alimentar. coragem de sair da cama, nem do sofá. Gente, era sofá, um belisco, né? Vamos comer, porque faz bem, e televisão. Que era o que te causava prazer é comer, porque era a única coisa que sobrou, né? Você não tinha atividade, não tinha vida
sexual, não tinha uma vida social, porque não nada tinha uma serve. atividade física. Não ia em shopping porque nada servia, só fazia gente por coisas, roupa pra gente pequena, enfim. Hoje não. Hoje eu tenho vontade de Hoje, levantar da cama depois de e ir pra 13 academia. quilos, depois de 13 quilos e 200 a menos de A gordura, menos. Isso com 2 meses, né? E a evolução depois você não atualizou agora? não, agora Não, nossa já evolução, não sei. agora ela está indo para academia, para quê? Para a gente poder aumentar essa massa magra. Então agora a gente está em desenvolvimento da massa magra para conseguir aumentar. Ela tinha 11.400 de músculo, a gente precisa aumentar. Quando a gente aumenta a musculatura, automaticamente a gordura sai de evidência, né? Então, por último ali, nossa última impedância, a Adri estava com 17,8 quilos de gordura. Então, ainda está alto. Em vista do que estava, está ótimo. Mas a gente quer mais, né, Adri? Sim, sempre Então, mais, né? vai para academia agora, já com essa mudança toda de alimentação, aumenta a massa magra, fortalece o corpo, melhora ali a tonificação da pele E o ânimo, né? consequentemente Nossa. diminui mais gordura. Gente, Então, Até nós Eu conversando fui, semana passada, a Adriana relatou que não usava biquíni, né? não. E na praia. Eu achei isso Nem fantástico. vou, não ia pra Não praia. ia pra praia, não usava biquíni. Então hoje ela se sente muito mais segura Exatamente. para essa interação, né? Interação social. Sim, sim. E o benefício, isso é saúde física e mental, na verdade, que nós estamos falando aqui, né? Então a gente observa muito essa parte social, né? Que as mulheres assim que estão acima do peso, que não gostam do seu corpo no espelho, elas não têm uma vida social. Elas não falam, eu vou para um casamento, eu não vou estar bem naquele vestido, arruma todo quanto é desculpa. Isso destrói relacionamento, você não tem uma vida social, né? Eu quero ir para uma praia, não vou. Eu quero isso, não, eu não vou. E ainda ela tinha a limitação, né, dessa parte articular, dessa parte de... Então, se veja assim, você vinha aí há 22 anos numa luta que você estava perdendo, né? E cada vez pior. E o metabolismo da gente, quanto mais velho a gente fica, pior ele fica, mais baixo, né? Os hormônios vão fazendo um declínio hormonal. E você estava num caminho do quê? Se você não conseguia, com 52 anos, pendurar uma roupa, lavar uma louça, com 55, o que você ia fazer? Com 50, 60, né? Então, que qualidade de vida, né, que você ia ter? Tomar muito remédio, daí tem os efeitos colaterais, lógico que eles têm os seus princípios bons, né? Mas todo remédio tem o seu efeito colateral, mas isso não estava te dando qualidade de vida. E aí, assim, diria assim, é uma simples, entre aspas, cirurgia, né? Que é a eliminação da gordura. Quantos dias você ficou, assim, pós-operatório? Como que foi o teu pós-operatório? Cada um, né? Mas... Cada um é cada um, mas o meu pós-operatório nem eu acreditei, que foi maravilhoso. 3 dias eu já consegui mexer bastante. É a o grande braço, pergunta de todos. Exatamente. E em uma semana eu já estava fazendo minhas coisas de casa. Já tava lavando louça? Não, só pode dizer que você estava lavando louça também, né? 4 dias eu já estava lavando louça. Então tava melhor que você entrou. Já... Com 3 certeza. dias eu tinha melhorado. Eu já tinha melhorado. Então esse é um negócio impressionante. Normal. Olha, pra você normal. ver, as meninas perguntam muito assim, né? Raquel, dá pra ter esse emagrecimento sem a cirurgia? Tá, agora vamos pegar a Adriana como exemplo. Tava toda inflamada, não conseguia fazer uma atividade física. Se a gente fosse tentar fazer um emagrecimento só na alimentação com ela, eu precisaria de uma atividade física associada, né? Porque quando a gente pensa no emagrecimento, que não é o caso da Vibrolipo, né? Ela é retirada de gordura, não se utiliza como um emagrecimento. O emagrecimento vem depois, né, doutor? Isso. Junto com o nosso processo ali, vem depois. Aí como é que eu ia falar pra Adriana assim? Você precisa de uma atividade física associada com uma boa alimentação para esse emagrecimento. Ela não ia conseguir ir pra academia, Não. ela ia desistir no meio do caminho. verdade. E nós tem Não, o nosso você não processo tem ia parar força, por né? ali. Exatamente. Não tem força. Então, assim, Você dá- olha e fala, não dá, Sim. gente, não consigo. Agora vamos pensar num outro caso. Uma paciente não tem os problemas que a Adri tem, então dá para fazer atividade física, mais uma alimentação e emagrecimento? Depende de quanto tempo ela quer isso. Não é verdade? E E demora, aonde, né? agora me fala uma coisa, aonde mais tinha gordura que te incomodava? Na barriga. No abdômen. Na barriga. E aí, quando você faz uma reeducação alimentar com uma atividade física, você perde geral. Então, você afina o rosto, você afina o braço, o abdômen é onde tem mais gordura, ele vai perder? Vai. Mas ainda vai continuar te incomodando. Porque é onde Então, vai perder. mesmo que se consiga, se olha no espelho, o espelho não tá tão bom assim, né? Que é a grande pergunta dos pacientes. Essa gordura vai voltar? Que foi retirada?
A gordura eliminada, ela não volta, né? Não quer dizer que a pessoa não engorde. Não, né? porque a molécula tá lá. A molécula, as que ficaram, elas engordam, obviamente, né? Para fazer multiplicação é outra história, né? Mas assim, essa gordura ela não volta. Não volta. Existe uma tendência, né? Depois que a gente elimina, por exemplo, gordura abdominal, a gordura lá intraabdominal, existe uma tendência se a pessoa engordar, ela engordar mais ali dentro, porque externamente a gente eliminou Que bastante. seria visceral que eles falam? É visceral. Então a gordura visceral, ela se perde mais com a atividade física do que propriamente com a alimentação, né? Então é o conjunto, alimentação e atividade física. Então qualquer pessoa e qualquer método escolhido que ela faça, porque o que emagrece mesmo são os hábitos, né? Qualquer outra coisa é coadjuvante, mesmo uma gastroplastia, porque tem muitas pessoas que voltam a engordar porque os hábitos dela, elas burlam, né? Mesmo com o estômago diminuído. Então, o que precisa para você manter uma boa qualidade de vida é alimentação e atividade física, para ter esse equilíbrio, né? A diferença é que aqui a gente eliminou um bom tanto de gordura que melhora o metabolismo. Isso é um negócio fantástico. Você vem numa luta de 22 anos, e em 2 meses você era outra pessoa. Então a gente já fez aí mais de 7.000 casos, né? Então você vê, é basicamente a mesma coisa. Lógico que tem pessoas que voltam a engordar, não a gordura que a gente eliminou. Não é esse o objetivo, infelizmente tem pessoas que não mudam os hábitos, que mudança de hábito é uma coisa difícil. Às vezes você está num contexto familiar, né, que todo mundo come daquele jeito, você chega, agora eu vou fazer assim, o ideal é todo mundo comer bem, né? Então, não é uma coisa fácil. Um problema também familiar, que nem você está falando, é que você leva a marmita, no meu caso, eu estou agora, né, meio regradinha, aí você leva a marmita, as pessoas falam, nossa, não, você não vai comer isso aqui. Gente, eu posso comer isso aí, eu posso, não tem problema. Só que depois, vou me culpar, né, vou falar, gente, não precisava, né? É qualidade de vida. Você vê... Eu vou sentir dor? Pra que eu vou sentir dor se eu não comer? Então eu vou. Doutora Raquel, mas no início, né, desse processo de emagrecimento, passou pela vibrolipoaspiração, ser radical assim é importante e depois dar uma estabilizada? Exatamente isso é isso que a gente faz. Então, assim, primeiro o paciente tem que entender o seguinte: na primeira semana, saiu da cirurgia, então 7 dias pós-cirúrgico, a gente pede para o paciente o quê? Meio que manter a alimentação meio normal, porque ele precisa restabelecer a saúde, né, doutor? Então, ele está gastando muita energia, né, para se recuperar, né? Potássio na cirurgia, então a gente precisa restabelecer primeiro. Se eu corto tudo isso do paciente na primeira semana, daqui a pouco ele vai estar caindo pelas paredes, né? Porque ele precisa primeiro se recompor. 7 dias depois, né, Adri? Aí a gente entra no protocolo alimentar. Então a gente tem algumas orientações pós-cirúrgico imediato, nesses 7 primeiros dias, e depois a gente entra sim com um plano alimentar personalizado e calculado conforme o paciente deu os resultados nessa bio para mim. E aí a gente começa a fazer algumas restrições. Então, assim, claro que tem restrições. Por quê, Rita? Porque ela veio de uma alimentação que não estava regrada. Então, claro que vai ter. Não, tem que ser. Não tem como continuar uma coisa que não deu certo e vai dar certo. Repetindo o mesmo erro. Você acha que fazendo aquilo vai dar diferente resultado? Não vai, você tem que mudar. Então a gente muda, né, Ana? Mudou, mas mesmo assim ela fez a pergunta, né? O que você gosta e o que você não gosta. Para ela adaptar. Né? Adaptar. Aí ela colocou substituições, né? A substituição, mas ela colocou pão, porque eu sou louca por pão. Mas, gente, eu falei, não, é 0 pão. Porque há estudos, né, ainda eu acredito que em andamento, que o pão, o glúten, inflama e o açúcar inflama. Eu falei, gente, eu não quero sentir dor. Foi 0 dor, então as pessoas falam, Adriana, não acredito que você é uma pessoa que tem tanta dor e ainda fez a vibrolipo e você ficou. Eu falei, não. Eu fiz a vibrolipo com a Nutri, fiz 0 dor, gente. Vocês podem fazer, porque é 0 dor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que ainda a gente não tinha conversado, né? Porque a gente, normalmente a gente, né? Eu acho que a última vez que eu te vi foi com 2 meses. Foi com 2 meses. Né? Agora você acompanha ela, daí durante o período agora com 6 meses, daí a gente vai avaliar ou não necessidade de tirar a pele, 52 anos, não tem como voltar a pelezinha dos 20, né?
Então a gente vai reavaliar. Então dentro desse período não teve um retorno comigo, né? Mas com a equipe sempre em cima. Aí a pergunta que eu ia fazer, você fazia acompanhamento com reumatologista? Ainda faço com o reumatologista. Aí eu fiz a pergunta para ele. Porque isso que eu queria saber o que ele falou. Eu fiz a pergunta para ele, eu levei os exames, falei, doutor, eu quero fazer uma vibrolipo, eu posso? Daí ele falou, não, teus exames está tudo bem, né? Porque daí o doutor pediu todos os meus exames, eu levei para ele. Ele olhou e falou, não, pode fazer sem problema nenhum. Aí agora eu voltei, né? Porque a cada 2 meses eu faço acompanhamento com ele. Ele falou assim, olha os teus exames, que diferença que deu. Que eu estou em incrível. remissão de algumas medicação por causa da qualidade de vida e a dor que diminuiu. Do conjunto então, da obra. Né? É um conjunto. Então, sempre um processo. E ele foi muito grande. Ele falou assim, Adriana, continua que você está indo super bem. Pode continuar. Que legal, parabéns. É o conjunto, né? A gente sempre fala que é um processo, né? Um processo que a gente começa, mas não existe fim, né? Exato. Enquanto você quiser, as pessoas perguntam, mas doutor, eu vou ter que fazer isso a vida inteira? Não, só enquanto você quiser ficar bem. Exato. A hora que você não quiser ficar bem, você volta que você fazia tudo errado antes, que você vai conseguir também. Porque para piorar é muito mais fácil que para melhorar, né? Exato. E tem gente que pergunta, mas exatamente o que o doutor falou, Adriana, você nunca mais vai ver numa festa? Eu vou numa festa, num cruzeiro. Eu vou no cruzeiro agora, já eu falei assim, nossa, eu quero ver tudo que tem direito, comer tudo que tem direito, mas, né, o equilíbrio, né? O equilíbrio. Porque a vida da gente tem que ser o equilíbrio. Não é essa a ideia, Levado a doutora Raquel no pensamento, balão. Né? Obrigada. É isso aí, gente. Uma das coisas que a gente observa muito, né, Raquel? Eu acho que não é o caso da Adriana, mas a dificuldade das pessoas, né? Vamos pensar você assim, que a gente estava conversando, né, que você é técnico de enfermagem, né? Mas você fica mais em casa, você tá cuidando da tua mãe, tua tia, né? Tua mãe e tua tia? Dos pais. Então, assim, você está mais em casa, né? Mas, assim, o mercado de trabalho para pessoas acima do peso, que sentem dores, edemas, né? Dor nas costas, desgastes e pressão alta. Então, a gente também vem desenvolvendo um trabalho nessa linha das pessoas vulneráveis, sabe? Que as pessoas vulneráveis, que são pessoas obesas, mulheres já é mais difícil, o emprego já ganham menos. Então, a gente tem observado que as mulheres, elas têm conseguido assim se recompor não só fisicamente, espiritualmente, mentalmente, né? A saúde física e mental, mas elas estão conseguindo se recolocar no mercado de trabalho. Esse é um negócio fantástico. Nós temos uma paciente de Brasília, né? Que ela tinha síndrome metabólica, né? Uma paciente bem acima do peso, né? Então, síndrome metabólica é um conjunto de doenças, né, de sintomas, hipertensão, resistência à insulina, um pré-diabético, ela já estava tomando hipoglicemiante, a circunferência abdominal, colesterol, triglicerídeos, ela tinha apneia noturna, muitos obesos não dormem porque roncam, então aquela regeneração do sono profundo eles não têm. Então, vira um processo de doença. E essa moça, fazia 10 anos que ela não conseguia emprego. E ela chegou assim para mim. Então, já tentou todos os métodos, não quis fazer uma gastroplastia ou cirurgias parecidas, né, derivações. Então, a gente fez a cirurgia nela em 3 meses, né, não lembro exatamente os valores de peso e tal, mas em 3 meses ela estava empregada. E eu acho que ela tomava 1/5 da dose da hipertensão. O resto ela já tinha abandonado tudo, que já tinha normalizado. Tinha esteatose hepática, né, que é gordura no fígado. Então, assim, ela foi uma mudança tão grande na vida dela que foi assim, algo assim fantástico. É fantástico de ver. Então, você além de estar mudando a qualidade das pessoas de vida, você está fazendo essa parte, eu diria até quase que é uma parte social, né? Porque a pessoa voltar a produzir, né? Voltar a produzir é um negócio fantástico. Eu era obesa, mas a gente se sente inútil. Porque eu tinha uma psicóloga que falava, Adriana, o ser humano ele foi feito para produzir. Ele tem que produzir.
Você está produzindo o quê? Nada. Ainda, além de não produzir nada, ainda dava trabalho pro marido, porque tinha que ficar reclamando. Eu reclamava toda hora de dor. Eu dormia, eu também. Apneia de sono, usava Tinha também? aparelho. Usava o CPAP? Não o CPAP, a prótese dentária. Ah, usava. Nossa. Então, assim, são... Hoje não usa mais. Então, eu tenho que fazer isso aí, eu tenho que voltar no ortodonto, eu tenho que fazer agora Ah, avaliação você muscular, não aquela folhou. de Aham, clínica, aham, né? Pra poder ver de novo Polissonografia. exatamente, pra ver como é que eu estou. Porque... Aí até teu marido vai dormir melhor também, aí vai ficar tudo melhor ainda. Não, fora que fica feio, né, aquela prótese, né, gente? Ai, Ai, gente, a prótese na boca. Ai, ninguém merece. Mas é isso aí. É muito interessante que nós falamos aqui da saúde física, da saúde mental, mas inevitavelmente isso impactou na parte estética, né? Que se sente mais segura para usar um biquíni na praia, para ir à praia, para usar um vestido. E daí, associado com a vibrolipoaspiração, nós sabemos que existe a enxertia de glúteo. Eu vejo muito a vibrolipoaspiração. Existe hoje a harmonização facial, mas eu vejo a vibrolipoaspiração como a harmonização corporal. Como funciona isso, doutor? Isso aí é a lipoescultura, né? Você tira de um lugar e põe na outra, né? Que toda mulher quer, né? Dizendo o bumbum brasileiro é Você famoso, fez também, né? Eu fiz, o senhor deu forma pro meu corpo, porque eu era uma pessoa reta e eu fiquei esculturazinho. Eu não tinha o tal culote que fala, eu não tinha, você colocou, fez enxerto de quadril, né? Colocou enxertia e me deu uma cintura que eu não tinha. Então, nossa, fiquei ótima. Então, obviamente que a estética é maravilhosa também, né? Você poder proporcionar. A gente, para as pessoas que estão acima do peso aí, né? Então a gente conversa hoje muito com a mudança de vida, né? Agora, a saúde estética tá assim, né? Totalmente colada. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Que a gente tem que fazer um processo de mudança na vida. A cirurgia, a retirada da gordura é apenas o começo, né? Mas é um ótimo começo, né? Então, para atingir a estética também, né? Para atingir a estética também. Então, a estética, obviamente, que todo mundo gosta, né? O que a gente fala assim, ó, todo esforço ele requer um prêmio, né? Ninguém vai ficar se esforçando se não tiver um prêmio. Você vai... Então, no dia a dia, né, quando a gente fala em emagrecer na raça, né, que é alimentação, atividade física, é difícil, a gente sabe que é difícil, né? E mesmo muitas pessoas que conseguem esse emagrecimento, elas não se gostam esteticamente. Por exemplo, tem gente que emagrece e desaparece o glúteo. Tem gente que emagrece, cai o peito, fica envelhecida. Então, assim, é um esforço danado e você olha para o espelho e não está tão legal, né? E isso são poucas pessoas. Eu estava até com um cardiologista amigo meu, nós estávamos fazendo até um trabalho lá com ele da parte cardiológica, o que muda na tua parte cardiológica, né? Então, fazendo também nessa linha. E muitos pacientes, ele falou assim, ó, 1 em 1000 consegue fazer uma mudança que você consegue com uma cirurgia. Então, assim, é uma coisa fantástica, é uma coisa assim que assim, cada vez a gente fica mais enlouquecido. A gente pega o paciente, volta para fazer o retorno de 60 dias e vem com o marido. Aí é legal de ver, o teu esposo não foi nada, mas tem bastante paciente que o marido vem. E daí a gente conversando, eu falei, daí, né, tá? Eu falei assim, ó, foi o melhor investimento que eu já fiz. E o marido fala normalmente, não é tanto pela estética, é por você estar feliz. Porque você transformou o teu casamento quando você estava feliz. Talvez ele não se importasse tanto assim com a tua gordurinha lá. Mas com você depressiva, isso não é uma convivência fácil, né? Você conviver com uma pessoa que tá... A família fica doente, né? Você adoece a família, adoece a família. Então, é transformador demais, né? É gostoso. Não, é bom demais. O meu sorriso, né? Eu como paciente, viu? O doutor... Feliz com feliz você, de ver o passou resultado. de ano. Exatamente, é muito gratificante. Nossa, é maravilhoso. É muito bom quando a gente... É o combustível, né? O combustível da gente. Será que querem evidenciar mais algum ponto importante? Eu acho que nós já coletamos tantas informações falando de vibrolipoaspiração e, lógico, estamos vindo agora com muitos dados científicos, né? Falando sobre os benefícios e logo vai estar por aí.
Quer? Tô Doutora tranquilo, Raquel, alguma tranquilo. consideração? Eu tenho uma pergunta. A partir, não sei se desculpa a minha ignorância, né? O IMC, não sei, a partir de quanto de IMC é considerado obeso? Então, no nosso trabalho lá, né, a gente está analisando só pacientes acima de 30, IMC acima de 30. Mas assim, ó, vamos explicar o que é IMC. Então, a gente que é nutricionista gosta, né? IMC é índice de massa corpórea. Então, quando o paciente vem, no caso da Vibro, os pacientes vêm realmente com aumento de gordura corporal. Então, daí no caso o IMC conta. Por quê? Porque se o paciente tem lá o IMC de 30, e ele veio fazer cirurgia porque ele tem o IMC de 30, que tem gordura. Mas, muitas vezes o IMC não faz muita diferença no estado nutricional do paciente, porque ele pode ter muita quantidade de músculo. E aí esse IMC de 30 pode ser lá uma quantidade grande de músculo e pouca gordura. No caso da Vibro já não. Os pacientes que vêm, realmente vêm porque tem uma quantidade de gordura. Então depende, para mulheres acima de 28, e o IMC de 28 para mulheres já se torna um pouquinho mais fora do peso, porque tem o eutrófico, aí entra ali acima do peso, obesidade grau 1, 2, 3, né? Então, para sair da eutrofia, o IMC 28 já está saindo. Olha só. Para os meninos já não. Então, o IMC 30, 29. Então, depende muito do estado que tem em percentil de músculo esse paciente. Mas ali no caso do projeto, né, doutor? A gente está pegando pacientes que têm IMC acima de 30 a 35. Exato. Então, o homem ele tem muito músculo, né? Então o músculo pesa, o osso do homem pesa muito, sabe? Então, às vezes você tá com o IMC alto, mas ele não é obeso. Aí a Por gente... isso que a bipedância é tão importante. exatamente. Mas então, qual é o critério de avaliar um obeso, se ele é sim ou não obeso? Só pelo IMC, Não, por onde seria? quando o paciente vem, primeiro a gente faz a bipedância e ele tem que entender que o peso total dele não é peso de gordura. Então, só pra gente pincelar, ó, aqui a Adriana veio com 50, a Adriana tinha 74.400 o peso total. Ela era obesa? Ela era fora do peso. Fora do peso, não Ela obesa. era sobrepeso. Não é Se você sobrepeso. olhar Aham. o critério absoluto lá, que existem alguns critérios, né? Aí entra sobrepeso, dava acho que 23 e pouco de índice de massa corporal, não era tanto. Mas assim, para a estrutura dela, era praticamente gordura, entendeu? Então, assim, é aquela gordura que não saía. Assim, são muitas células de gordura. No emagrecimento você diminui as células. Na lipoaspiração você elimina as células. Então, emagrecimento é diminuição de volume. Então, a lipo não promove emagrecimento, ela elimina para emagrecer o que ficou. Então, esse é o conceito, né? E a gente vê essas transformações, assim, muito rápidas. Assim. Por isso que eu falo para as meninas, Rita, não se baseiam no peso da balança. Porque as mulheres, principalmente a gente, né, que se fixa muito no peso da balança. Sobe na balança e veja lá 60 quilos. Ai, meu Deus, e agora? Tem que ver. Você tem que ver a quantidade de água corporal que você tem, de massa magra que você tem, a quantidade de músculo, né, e a quantidade de gordura. Mas a mulher, depois de uma dúvida também, né? Que eu acho que deve ser a dúvida de muitas pessoas. A mulher, depois de uma certa idade, pelo menos eu percebo isso, existe um inchaço maior, não existe? Mais retenção de líquido. Mais vezes. retenção depois de uma certa idade? Porque ou não? Existe Ou a água intramuscular, que é o que a gente quer que o paciente tenha, principalmente na cirurgia, né, que vai hidratar essa musculatura, ela não vai perder volume e não vai ficar tão flácida. E a água intracelular, né, que é daí quando mais retém mais líquido, daí quando você vê se está com edema, né. Então vai muito da idade, vai muito do sedentarismo, a alimentação, a quantidade de sódio que tem nesse alimento. Hoje em dia sódio tem na aguinha com gás, na aguinha de copinho, tudo tem sódio. Então você junta o sódio aqui, outro ali. Então tudo isso é. Japonês, então? Sim, e o sódio ele faz o quê? Shoyu. Como é que o japonês Tá eliminado o shoyu. Então o que o sódio faz? Ele puxa a água do ambiente para ele, né? Então quando ele entra no nosso corpo, ele vai puxar a água que tem ali. E o principal lugar que ele vai tirar água é da onde? Da corrente sanguínea. O primeiro lugar que o sódio puxa a água.
E aí por isso muitas vezes o paciente aumenta tanto a pressão arterial, que esse sangue fica mais viscoso, passa pela corrente sanguínea mais pesado, então o coração tem que bombear muito mais forte para expulsar esse sangue, né? E aí é uma consequência. Então o sódio, a má alimentação, a falta de atividade física, tudo isso vai agregando ali mais líquido corporal e acaba não eliminando. Uma outra coisa que a gente observou aí nos últimos anos, né, principalmente aí pós-pandemia, foi as pessoas engordaram, né, depois da pandemia. O que se deve a isso? Muito tempo em casa, então assim, ansiedade, porque causa um transtorno, né, então assim, aquela incerteza do seu amanhã, porque não é isso, a pandemia trouxe isso pra gente, a incerteza do amanhã, meu Deus, como que vai ser, como minha família vai estar, como os meus filhos vão estar. E canalizou na alimentação. Então, aí você ficou muito tempo em casa, porque daí não podia sair, não podia fazer atividade física, com os amigos, não podia fazer nada. Até poderia, né? Voltou, só que é toda uma regra, né? Mudança de hábitos, isso, né? Canalizou tudo na alimentação, vem esse boom, e principalmente para as crianças, né? Mas ok. Na nossa idade já dá. Que maravilha. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, doutor Adriano, né, trazer seus conhecimentos, saber que a gente tem essa oportunidade de estar trazendo uma luz para a vida de muitas pessoas que estão aí lutando, né, para emagrecer e muitas vezes não consegue. Entender que esse processo não cabe só ao médico, é um processo que cabe, ele é um processo mesmo que todos que estão participando dele têm que se dedicar, né, o paciente, os profissionais. E eu agradecer a doutora Raquel com seus conhecimentos, né, a Adriana que trouxe aí seu caso de sucesso para nós, parabéns. Parabéns, ouvir seus relatos é motivador e faz com que a gente lute ainda muito mais por esse tratamento e incentive as pessoas a realizarem, porque no nosso dia a dia a gente vê isso diariamente, a mudança de vida das pessoas, né? Mudança de comportamento, a saúde, o sorriso no rosto, né? Ver você assim e depois de tudo que você disse que já viveu. Passar uma maquiaginha, botar uma roupinha, Exatamente. Né? Você quer ficar em casa se escondendo de todo mundo, né? Parabéns. Então, muito obrigada. E vamos, né? Logo a gente traz mais informações, de repente cirurgias associadas com a vibrolipoaspiração, o que pode, o que não pode. A gente vai construindo aí outros podcasts, tá bom? E daí, quando você fizer a sua, né, a sua segunda etapa, aí você conta para nós, tá bom? Certeza. Então tá. Obrigada, Rita, doutor. Obrigado a vocês, meninas. É uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Nossa, né? Conjunto. É o nosso. Isso aí. Ok, então. Fechou.